pedir um lanche pra mim? É ridículo. Você não queria comer sua marmita de carne de panela? Vou comer sorrindo. Não. Eu também vou comer sorrindo. Vou comer seu lanche no Todo banheiro. lambuzado. Vai lá. Vamos? Uhum. Então vai. Fala galera, beleza? Aqui é a Lu, aqui da Polaris. Eu sou analista de sistemas. Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro Guia, eu sou analista de suporte aqui da Polaris Tecnologia. Hoje a gente vai dar início aí à nossa aula 1 do curso de manutenção de computadores, certo? Nosso curso aqui da Polaris. E não tem como começar o curso de manutenção de computadores sem falar da parte de energia. A eletricidade. É isso aí. Para começar, o que vocês têm que começar a entender? O nosso computador ele precisa de uma fonte de alimentação. Por quê? Porque da nossa tomada sai uma corrente que é uma corrente alternada. Ela não tem uma variação específica. Aliás, possui uma variação, né? E os componentes internos da máquina, cada um deles precisam de uma voltagem específica. E quem tem que alimentar esses componentes é a nossa abençoada fonte de alimentação aqui. Para vocês entenderem um pouco melhor, a gente colocou aqui na mesa aqui para vocês 4 modelos de fonte. Nós temos uma fonte do padrão ATX, uma fonte do padrão Mini ATX, uma fonte do padrão ITX e uma fonte ATX potência real. Qual é, basicamente, primeiro, vocês estão observando que tem uma diferença em relação a tamanho, né? E esse tamanho ele vai variar baseado primeiro no gabinete que você vai conectar essas fontes. Esse desenvolvimento do tamanho, eles foram feitos porque tem gabinete que você não consegue encaixar uma fonte maior dessa porque ele precisa de uma fontezinha pequenininha dessa daqui. Mais estreitos, né? Isso. Essas fontes também tem uma outra diferença entre elas, além do tamanho. Tá? As conexões. Cada fonte dessa tem alguns tipos de variação de conexão, porque vai depender da máquina que ela vai ser ligada. Correto. E também a mais importante diferença entre elas é a diferença de potência. A diferença de potência ela vai basear no quê? As fontes de padrão ATX, de potência nominal que a gente diz, se você observar nelas, elas vêm uma potência identificada aqui, tá? Que ela tem assim, ó, um exemplo, de 200 a 280 watts. Ou seja, essa fonte, não tem como eu precisar para vocês que ela vai entregar para a máquina 200 watts, 230 watts. Não, ela está dizendo para você que ela tem essa variação. As fontes de potência real já são fontes que, se ela disser para você que entrega 500 watts, ela vai entregar 500 watts, correto, Pedro? Essa aqui é uma fonte de energia real. Então, digamos, se ela falar que tem 400 watts real aqui, ela vai entregar os 400 watts aqui, né? Diferente dessas. Porque essa aqui, ela tem essa variação, essa aqui não. E aonde que eu uso essa daqui? Essa aqui você vai usar muito em PC Gamer. Porque as conexões que ela tem, que ela vem com ela mesmo, já é própria para PC Gamer. Porque PC Gamer tem que ter uma frequência de memória muito mais rápida, de processador, de placa de vídeo. Então necessita dessa energia, dessa voltagem maior para estar ligando esses componentes. E o que acontece se eu colocar uma dessa daqui numa máquina gamer? Não vai funcionar, não vai ligar, não vai dar nada. Ela até vai. Ela vai ligar, ela vai funcionar. Só que ela vai ficar reiniciando, ela vai ficar apitando. Então não vai funcionar. Então, basicamente é isso, tá? Essas são as diferenças de variações de fonte, tá? Que vocês precisam conhecer. E agora o que a gente vai começar a falar para vocês? Um pouco mais a fundo. Componente, conexão, para vocês entenderem um pouquinho mais aqui a questão dos botões, das funções da fonte. A gente vai mostrar detalhado para vocês da agora para frente. Vamos lá. Aqui, pessoal, para começar, estou usando uma luva, porque nosso corpo, naturalmente, ele produz uma eletricidade estática. E essa eletricidade, ela pode queimar um componente, dependendo da forma com que a gente segure nesse componente, tá? Então, é sempre importante usar luva para poder não acontecer isso, tá? Essa fonte aqui, só para começar, para vocês poderem observar, ela tem aqui, ó, ela mostra, nessa identificação, ela vai mostrar para vocês que ela é uma fonte bivolt. Então, ela vai de 115 a 230 volts, certo? E aqui embaixo, ó, tem a questão da potência que a gente tinha identificado para vocês. Como uma fonte de potência nominal, vai de 200 a 280 watts, certo? Essa fonte é uma fonte bivolt, porém, ela é uma fonte que a gente chama de fonte chaveada, tá? Então, ela tem aqui um lugar onde você precisa alterar ela de 115 para 230. Muito importante observar isso, que é assim, se a rede for 220 e você ligar ela no 110, essa fonte vai queimar na hora. Se for o contrário, tá? Se você ligar ele numa 110 para 220, ele vai tentar ligar, mas não vai dar tela nenhuma, porque ele não vai conseguir ter energia suficiente, tá? Então, sempre importante, antes de fazer a ligação,
verificar qual é a voltagem da rede, e aí você seleciona baseado naquilo que você precisa. Essa fonte também tem uma outra característica, que é um liga e desliga aqui. Já aconteceu muito da gente, às vezes o cara fala assim, meu computador não tá ligando. Você chega aqui, ó, é só às vezes alguém esbarrou aqui, tava limpando, esbarrou, fez o desligamento sem querer, e aí nesse caso você vem aqui e mantém ou ligado ou desligado essa fonte. Aqui embaixo é onde você faz a conexão do cabo de energia, não tem segredo, certo? Tem o desenho correto, faz a ligação e a outra ponta vai direto na tomada, tá? Aqui nós temos a ventoinha da fonte. Essa ventoinha é muito importante, ela sempre está em funcionamento, tá? Eu já vi caso de cliente que fala assim, mas a fonte está funcionando normal, mas a ventoinha não gira. Essa ventoinha, ela gira por quê? Ela precisa estar girando por quê? Porque ela mantém aqui dentro a refrigeração, ó. Tá? Então, ela precisa estar sempre em constante funcionamento. Se por um acaso essa ventoinha não estiver funcionando, é importante abrir, verificar aqui se não tem muita poeira, porque ela vai, com o tempo, essa parte aqui vai ficando bastante suja, tá? Então, é importante sempre verificar esse detalhe, para que a sua fonte sempre esteja em bom funcionamento aí. Na outra ponta da fonte, nós temos a parte dos cabos com os seus conectores, certo? Então, esse primeiro conector aqui, é o que a gente chama de 20, mas tem fonte que você vai ter especificado 20 mais 4 pinos, que essa parte ela solta. Antigamente, as placas-mães mais antigas, elas usavam só 20 pinos de conexão, tá? Atualmente, você precisa desses 4 pinos a mais, por isso que ela tem essa opção aqui de você remover ou você encaixar ela de novo. Não tá encaixando, mas acredite, ela encaixa. Pera, gente, vai encaixar. Aí, encaixou. Então aqui, 20 mais 4 pinos aqui. Certo? Uma outra conexão muito importante é a conexão do 12 volts. Já vi gente ligar a máquina, esquecer de conectar isso aqui, aí a máquina liga e não dá tela também, tá? Esse 12 volts faz o quê? Alimenta o processador, tá? Então é muito importante fazer a conexão desse pino aqui também. Veja bem, ele parece com esse pino aqui, que eu retirei. Ó, ele parece. Mas as cores são diferentes, tá? E o encaixe também, certo? E sempre esses pinos aqui vão estar juntos desse aqui. Então, não tem como errar na hora da conexão. Aqui, nós temos mais 2 tipos de pino. Esse é o padrão PATA ou IDE, né? Que é um padrão mais antigo de conexão. E esse é o padrão de conexão SATA, que é o que a gente usa atualmente. Certo? Esses conectores, normalmente você liga o que nele? Drive de CD, o próprio HD, os SSD, são todos conectados nesses pinos aqui. Quanto mais conector desse você tem, mais componente desse você consegue encaixar, tá ok? Vou mostrar um outro aqui de uma outra fonte, que é a fonte de potência real. Essa conexão lembra muito 12 volts, tá? Mas ela vai no PCI Express, ela vai na placa de vídeo. Então tem algumas placas de vídeo que na própria placa de vídeo precisa ser feita essa conexão aqui. Só lembrando, pessoal, que existem outros tipos de conectores também, que a gente não vai falar aqui, que são conectores mais antigos, certo? Então o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês a atualidade. Então todas essas conexões são as conexões mais atuais do mercado e que vocês vão encontrar, né, para poder trabalhar aí. Aqui, pessoal, o que eu vou trazer para vocês? Uma fonte aberta para poder mostrar aquele macetinho que nós falamos lá no nosso primeiro vídeo, que é baseado na nossa experiência. Situações que acontecem no nosso dia a dia aqui, e às vezes com um detalhezinho a gente consegue corrigir e resolver esse problema da forma mais rápida possível. Você observar dentro da fonte, você vai encontrar aqui, ó, um fusível, certo? Aqui, pessoal, só para vocês entenderem, a gente tem um fusível aqui, tá? Fusível. Esse fusível, ele serve para quê? Caso venha uma tensão muito maior aqui na fonte, ele estoura, ele queima, certo? E aí quando você abre aqui, você já consegue enxergar que ele está queimado. Às vezes você vem aqui, faz a substituição desse fusível aqui e pronto, você já resolveu o problema da fonte. Fonte que às vezes tá nova e para de funcionar do nada, tá? Então às vezes é o fusívelzinho aqui que queima. Esse fusível é um fusível de 5 A e você encontra ele em qualquer loja aí de componentes eletrônicos. Só lembrando, pessoal, que essa dica do fusível não é em todos os casos que vocês vão utilizar. Às vezes a própria fonte mesmo já atingiu o seu tempo de vida útil e aí a melhor coisa é trocar, tá?
Qualquer um desses outros componentes também já é um tipo de manutenção que não compensa fazer, devido ao custo-benefício, né? Uma fonte dessa, ela possui um custo muito baixo no mercado, então, às vezes, o trabalho que você vai ter para procurar equipamento e fazer a troca acaba não compensando. Um outro detalhe que a gente tem para observar é o cooler dela aqui, que é essa ventoinha. Esse cooler, o que pode acontecer com o tempo? Sujeira, e aí ele começa a fazer muito barulho, ou até mesmo ele para de girar. Você retirar esse cooler daqui e você vir aqui na pontinha dele, que fica do outro lado, e você aplicar aqui grafite, veja bem, não é desengripante, é grafite, tá? E aí você vai sentir, que ele vai soltar aqui a ventoinha, tá? E ela vai voltar a funcionar. Então esses dois detalhes, que são os detalhes mais rápidos e que vale a pena você mexer na fonte. Aqui, ó, para você tirar essa ventoinha, você tem, no caso dessa fonte, você tem 2 parafusos, certo? Remove os 2 parafusos, vai sair a ventoinha, igual, vou mostrar aqui para vocês. Sai a ventoinha, certo? Retira o lacrezinho que tá aqui. E aqui, nessa região, você aplica o grafite. Pronto, você vai perceber que a ventoinha que antes estava travada, ela passa a funcionar normalmente. Última dica de fonte. Tá? Uma coisa que acontece bastante é a máquina liga, porém não dá vídeo. Eu já vi muito acontecer, os capacitores eletrolíticos da fonte, eles carregam, mas depois eles ficam sobrecarregados. Tá? Para a gente poder fazer esse descarregamento e fazer funcionar, acontece muito assim, ó. A máquina está na tomada, certo? O que você vai fazer? Liga, não dá vídeo. Tira ela da tomada. Aperta o botão de liga e desliga do computador e segura uns 30 segundos. Esses capacitores vão descarregar. Põe ele na tomada de volta e liga a máquina. Pronto, a máquina vai voltar a dar vídeo, se o problema for esse. Então essa era a nossa dica plus aí, para vocês poderem utilizar durante o dia a dia. Só lembrando, pessoal, que essa situação, tanto do capacitor aqui, é uma coisa que não pode acontecer sempre. Então, aconteceu mais do que uma vez, é substituição da fonte, porque isso não pode acontecer de forma contínua, tá? Essa é uma solução que a gente tem. Aconteceu uma vez, você fez, funcionou, ela continuou, beleza, tranquilo para poder usar. Agora, apresentou mais do que uma vez esse tipo de problema, a gente tem que fazer a troca da fonte. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Lu, ela foi bem a fundo nas fontes, mostrando cada detalhe, como que funciona, os macetes, né? E não pode esquecer que nosso curso continua, tá? A gente espera vocês aqui na próxima aula. Nós vamos tratar sobre placa-mãe.